Graça e paz. Como é que vocês estão? Mais crente, né? Graças a Deus. Querido, hoje mais uma segunda sem lei. Eu quero desde já profetizar na sua vida que essa semana é a melhor semana da sua vida. É uma semana cheia de graça, cheia de favor, porque nós não estamos debaixo da lei. A Bíblia diz que o pecado não terá domínio sobre nós, porque não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. Queridos, a Bíblia diz que Jesus está diante do Sinédrio. Mateus 26 diz que depois que ele foi preso, ele foi levado para a casa do sumo sacerdote Caifás. E aquele lugar na casa de Caifás era um ambiente carregado de religião, tradição, julgamento. No centro daquele cenário está Caifás, o sumo sacerdote, o representante máximo da lei, a autoridade espiritual daquele sistema. Mas aquele momento, querido, não era apenas um julgamento comum. Ali havia um grande confronto entre dois sistemas, a lei e a graça, o antigo e o novo, a sombra e a realidade. E a Bíblia diz, querido, a Bíblia diz que para sustentar aquele sistema, levantaram-se acusações contra Jesus, Mateus 26, 59. Mateus 26, 59 declara que os principais sacerdotes e o sinédrio buscava falso testemunho contra ele para o condenar. E o versículo 60 diz que, mesmo apresentando muitas testemunhas falsas, não acharam acusação consistente. Ou seja, precisaram levantar pessoas para mentir, porque a verdade, escute bem isso, querido, nunca sustenta um sistema falido. E isso revela algo profundo, querido. Quando um sistema não tem verdade, ele precisa fabricar acusações. Quando não há vida, se levanta a condenação. Quando não há graça, se sustenta pelo peso do julgamento. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não responde coisa alguma ao que este dispõe contra ti? Jesus, querido, porém, guardava silêncio. Isso aqui, querido, quebra a lógica humana, porque qualquer homem diante de acusação falsa tentaria se defender. Qualquer pessoa tentaria provar sua inocência, mas Jesus não. Ele não respondeu à acusação. Ele não discute com mentira. Ele não se move por pressão. Porque, escute bem isso, porque a verdade não precisa se defender. E aqui está uma revelação poderosa. Jesus não se manifesta quando o homem fala. Ele se manifesta quando o nome de Deus é invocado. O texto diz que Caifás muda a abordagem. Ele para de tentar arrancar uma resposta natural e faz um juramento espiritual. E ele diz, Caifás: conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E aqui muda tudo. Quando o nome de Deus entra na cena, o silêncio termina. E então Jesus responde: tu o disseste, e vereis o Filho do Homem assentado à direita do poder. Mateus 26, 64. E isso revela algo tremendo. Jesus não responde à acusação. Jesus, ele responde à revelação. E enquanto estava no nível da carne, da acusação, da mentira, ele ficou em silêncio. Mas quando o nome de Deus foi colocado no centro, ele se manifestou. E isso, meus irmãos, e isso nos ensina que Deus não se move por pressão humana, nem por acusação, nem por vozes contrárias. Deus se move quando há conexão com o céu. Outra verdade poderosa aqui: o silêncio de Jesus não era fraqueza, era domínio. Como está escrito em Isaías 53, 7.
Como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Jesus ele não precisava se defender, porque já estava entregue ao propósito. E aqui entra algo ainda mais profundo. Jesus não abriu a boca para se livrar da cruz, porque ele sabia que a cruz era o caminho da nossa liberdade. E se ele tivesse se defendido, nós estaríamos condenados. O silêncio de Jesus foi o preço da nossa voz hoje. Jesus se calou para que hoje nós possamos declarar. Ele não respondeu para que hoje nós possamos viver sem acusação. E tem mais, toda a acusação que via contra Jesus não tinha base, por isso ele não respondeu. Mas quando veio uma pergunta que tocava na identidade, tu és o Filho de Deus, ele respondeu, porque identidade não se negocia. Isso aqui é chave. Você não precisa responder toda acusação, mas precisa estar firme na sua identidade. Jesus nos ensina que nem toda voz merece resposta, mas toda verdade merece ser declarada. E isso fecha perfeitamente com a mensagem. Enquanto o sistema da lei gritava acusação, o céu aguardava a revelação. E quando a revelação veio, o sistema não suportou e as vestes se rasgaram. E naquele instante, querido, quando Jesus diz, que vereis o Filho do Homem sentado à direita do poder, e quando a verdade é revelada, o sistema que não consegue sustentá-la entra em colapso. Então Caifás, o sumo sacerdote, ele faz algo chocante. Ele pega as suas vestes e ele rasga as suas vestes. Mateus 26:65. E isso, querido, pela lei, isso era determinante e proibido. A palavra declara em Levítico 21:10 que o sumo sacerdote não podia rasgar suas vestes, pois elas representavam a sua santidade, sua autoridade e seu ofício diante de Deus. Mas agora, querido, tentando defender a lei, ele quebra a própria lei. E isso revela algo poderoso. O sistema que exigia perfeição não conseguia sustentar a si mesmo. E aquele gesto, querido, aparentemente involuntário, não foi apenas emocional, foi profético. Quando as vestes se rasgam, não é só um tecido que se rompe, é um sistema inteiro que está sendo exposto. O sacerdócio levítico, baseado na lei, no esforço humano e no desempenho, estava colapsando diante da manifestação da verdade que é Cristo. E então entendemos o que está escrito. O mandamento anterior é anulado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou. Hebreus 6:18-19. A lei, querido, escute bem isso. A lei exigia, mas não capacitava. Como está escrito em Romanos 3:20, pela lei vem o pleno conhecimento do pecado, mas não há transformação. Ela apontava o erro, mas não tinha poder para mudar o coração do homem. E Deus não veio consertar esse sistema, escute bem isso. Deus não veio consertar esse sistema. Deus não veio melhorar a lei, como diz João 1,17. A lei foi dada por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. E o mais lindo de tudo isso é que a verdade está do lado da graça. Deus introduziu algo completamente novo, uma melhor esperança, e essa esperança não é um conceito, é uma pessoa, é Jesus. Por isso a palavra diz, pela qual nos aproximamos de Deus, Hebreus 6,19, enquanto Caifás rasga as vestes na terra, Deus estava estabelecendo algo eterno no céu, porque naquele momento o antigo começava a perder a sua força e o novo, que é a graça, começava a se manifestar. O sacerdócio ligado a Arão estava sendo encerrado. Queridos, e quando esse sacerdócio é mudado, tudo muda. A palavra declara em Hebreus 7:12, porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Naquele momento em que Jesus está diante de Caifás,
O que estava acontecendo não era apenas um julgamento, era o encerramento de um sistema inteiro. O sacerdócio levítico ligado a Arão, baseado na lei, no esforço humano e na repetição de sacrifícios, estava chegando ao fim. Um sacerdócio limitado, temporário, que nunca pôde aperfeiçoar completamente o homem, como está escrito em Hebreus 7,18, que ele era fraco e ineficaz. E ali diante dele estava se levantando um novo sacerdócio, não mais segundo a ordem de homem, mas segundo uma ordem eterna. A palavra diz: tu és sacerdócio para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus 7,17. E isso significa que não estamos mais ligados a um sistema que depende de desempenho. Estamos ligados a um sacerdócio eterno, perfeito e imutável. Porque Jesus não é sacerdote por linhagem humana, ele é sacerdócio por uma vida indestrutível, Hebreus 7,16. O sacerdócio de Arão terminou, o sacerdócio de Cristo permanece para sempre, e isso, querido, muda tudo. Muda o acesso, muda a posição, muda a forma de se relacionar com Deus. Agora não existe mais distância, existe acesso. Não existe mais repetições de sacrifício, porque um único sacrifício foi suficiente. Não existe mais condenação, porque o próprio sacerdote é aquele que nos justificou. Não estamos mais debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Não vivemos tentando alcançar, vivemos a partir de uma obra consumada. Existe um sacerdote eterno estabelecido sobre nossas vidas, e por isso hoje nós podemos nos achegar com confiança, sabendo que não dependemos de nós, mas dele, graças a Deus. Maravilhoso isso, querido. Nós não estamos mais debaixo da lei. A palavra diz que o pecado não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas debaixo da graça. O próprio Jesus disse: o servo não permanece para sempre na casa, mas o filho eternamente. Querido, essa é uma das palavras que faz parte desse meu livro, Chamados pela Graça, para pastores e líderes cansados, subcarregados. Se você está cansado, se o ministério te fez cansar, religiosidade te fez cansar, querido, esse livro é para você. Chamados pela Graça. Eu já tenho esse livro disponível. Se você quer adquirir, querido, é só entrar em contato. Entre em contato pelo direct, que eu vou fazer com que esse livro chegue em tuas mãos. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Graça e paz.